Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao canal O Gnóstico, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. E aí você ajuda a gente, né, a alcançar mais pessoas. Também você pode ser um parceiro do canal, doando qualquer valor que você quiser no seu coração, né? Através do Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá ok? robson.rmt@gmail.com. Então você faz a sua doação e ajuda a gente aqui também, tá? Na nossa missão. No último vídeo eu ensinei um exercício que para muitos pode parecer: mas não tem nada, Robson, isso não vale nada. Veja, se você acha que não vai valer nada para você, nem faça, ok? Porque o que você não entendeu, tem muita gente que acha que já entendeu tudo sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que é o que não é. Oh, nossa, eu sou totalmente inspirado. Então tem gente aí, tio Robson, tem gente assim com um grau de imbecilidade muito grande. Então a gente não adianta dar murro em ponta de faca. Minha mãe dizia isso para mim: meu filho, mais vale um desprezo do que uma bufetada. Então, quando a minha mãe raramente alguma vez bateu na gente, ela preferia muitas vezes ficar em silêncio, nem sequer falar com a gente, e realmente doía muito mais do que se ela batesse, né? Então tem pessoas, né, que dizem: o Robson tá querendo, né? Olha o meu iPhone aqui, né? Você vai ver ele mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó, tá? O iPhone aqui, fabricado pela Xiaomi, né? Nossa, olha o iPhone todo quebrado aqui atrás. As pessoas gostam de falar, né? Quando o ser humano começa a se tornar arcontizado, em que ele acha que nós vamos ter que... Aí os arcontes dão sempre um jeito de alguém vir perturbar o sossego das pessoas. Nossa, tio Robson, o senhor está profundo hoje, tá? Então procure ter muito cuidado, porque nós seres humanos, nós os antropos da Terra, a gente tem alguns elementos cósmicos em nós. Então, quando você olha o caos não quer dizer desordem, tá? Alô? Psiu. Alô, atenção, aê, Terezinha, aê. Eu não vim aqui para confundir, mas para explicar. Então vamos lá. Caos não quer dizer desordem, tá? Caos quer dizer a matéria que ainda e a energia que ainda não estão ordenada. Não quer dizer vazio. O caos era uma expressão para se dizer que aquilo ali não era uma ausência de matéria, mas a matéria que ainda não se tornou nada, porque ainda falta o ato, tio Robson, o ato, tá? Então, para as pessoas que acham que isso daí não tem nada a ver, faça isso aí por uns 7 dias, tá? Eu disse para você que era para você fazer espalmar suas mãos
fazer esse gesto aqui, não foi? E depois você vai fazer com este aqui, tá? Certo? Também. Ok? E você pode fazê-lo no sentido, né? Sempre para cá e também para cá, tanto com uma mão quanto a outra. Para quê, tio Robson? É porque você evita. Vou mostrar aqui uma coisa. É porque você evita isso aqui, tá? Você evita isso aqui, ó. Esses ataques que vêm, às vezes, sutilmente, né, na sua vida, você não sabe, né? Mas as pessoas fazem ataques, tanto pessoas humanas, como pessoas humanas que estão do outro lado, entendeu? Então você precisa tomar bastante cuidado com seu campo áurico, porque a sua aura, na verdade, é uma expansão do espírito, o espírito que contém a partícula de Deus, tá? O espírito não é outra coisa, ele é aquilo que mantém encapsulado. Eu mostrei o exemplo de uma garrafinha aqui, né, de tinta, certo? Encapsulado. Então, o que tem dentro é o que é de mais precioso, certo? Muito bem. Então, você, quando faz esse gesto, você, tá? Você cria, você reordena o campo áurico e quase não sai o áurico, né? Fala, tio Robson, sabe como é as coisas. Inclusive alguém até me disse, tio Robson, é porque tem algumas linguagens no norte, nós temos alguns sotaques, algumas coisas que a gente usa que está na linguagem nossa, ok? Muita gente até nem entende, né? Certo? Então, se você não entender alguma coisa, você comenta e pergunta: que palavra é essa aí, tio Robson, por favor? Que dialeto? Tá? Que o paraense fala dialetos, tá certo? Então, eu falei para vocês algumas coisas interessantes sobre no vídeo anterior, né? E eu quero dizer a vocês que você só vai entender alguns aspectos daquilo que a gente ensina se você entender o conteúdo. Então eu até vou separar esse vídeo dos demais, né? E vou dar um título a essa série de Os Deuses, tá? Para quê? Para diferenciar aqui do o código secreto do mundo, ok? Tudo bem. Dado isso, entendeu? Então, tio Robson, vamos lá fazer que nem o cara, derrama tudo aí, meu irmão, né? Aí os caras derramam mesmo, tem gente derramando. Então eu queria que você prestasse atenção. Infelizmente a câmera ficou muito baixa aqui, entendeu? Mas bem aqui ainda tem uma parte do quadro para cá, entendeu? Eu vou ter que dar uma ribadinha nela, mas eu acho que se eu fizer isso agora no vídeo vai ficar meio caramba. Você acha? Dá para... Só deu uma levezinha, uma suspendidazinha nela lá. Porque ela tá meio realmente, ela ficou meio, né, coisa, mas eu vou tentar ver se aqui eu vou tentar ver, ela melhorou um pouco, né? Então você está vendo aqui, né? Eu nem vou entrar ainda nesse detalhe aqui, tá? Mas eu quero que você preste atenção nessas palavras aqui. Número 1, evento cósmico,
O que foi que aconteceu como evento cósmico? O Uno, lembra de ontem, do vídeo? O Uno resolve que ele vai distribuir, ele sai de si, tá? Então ele cria, tá? Seres que são expressões dele. Então ele cria, tá? O Bitos. Se não sair bacana aqui é porque é pequeno aqui, tá? O Bitos, a Sige, tá? O Autogene, ok? O autogerado e tal, e vai criando assim os demais aeões, ok? Os aeões vão compondo o todo, tá? Isso aqui, gente, é o todo. Por isso aqui vai se chamar de pleroma, plenitude, completude. Tudo aqui está em perfeita harmonia. Então isso aqui é o pleroma, tá? Que quer dizer completude, plenitude, ok? Então, ontem você viu eu falando sobre isso. Chegou um momento, no entanto, que quando ele sai de si mesmo para se expressar, por que o escritor ontem usou o termo involução? Porque é o risco que uma divindade tem, de uma deidade, de quando expressar-se para fora, tá? Ele, de fato, corre o risco de que os seres emanados por ele, tá? Certo? E não, diríamos assim, acabem não correspondendo. Você pode dizer mais bem, pera lá. Mas se eles são expressão do Uno, da perfeição do Uno, como é que pode? Aí você vai entender por que é um evento cósmico. Porque no momento em que a Sofia, que estava bem aqui, vamos lá, isso aqui é claro que é só um desenho, tá, pessoal? Vou escrever Sofia aqui como se escreve aqui no Brasil. Sofia, como ela tentou, bem, ela disse assim, ó, eu também quero fazer uma criação, também quero emanar alguma coisa, também quero fazer. Mas ela queria fazer isso, segundo alguns gnósticos, sozinha, porque eles são feitos em pares. Tá? Eles são andrógenos. Então ela fez aquilo sem o consentimento do pai e sem a sua contraparte, seu consorte, que os valentinianos vão dizer que é o Teletos, ok? Alguns vão dizer que é o Cristo. Tá? Então, eu não vou entrar também nessa discussão, se é o Teletos, o desejado, se é o Cristo. Não vou, porque no mundo gnóstico teve divergência com relação a isso. Tá? Até porque alguns não consideram que o Logos seja o mesmo Cristo, mas o Cristo é uma expressão do Logos, tá? E assim por diante. Porque eles tinham também, como emanações, os aeões, eles tinham também a capacidade de emanar de si. Mas só que quando eles emanavam de si mesmos, a coisa era bem diferente de quando a emanação saía da fonte. Ok? Então, esse evento cósmico é a Sofia saindo, ela rompe, tá? Porque tinha aqui, gente, tá? Tinha algo como com o nome Oros, que era o limite. Então, os aeões, eles só podiam ir até aquele limite. Ela rompe o limite, certo? Ela rompe o limite e se choca com esse outro círculo grande aqui, simbolicamente, que é o quenoma.
que quer dizer vazio, o caos, tá? O vazio, o terron, ok? Ela se choca. E no momento que ela se choca, ela acaba gerando um ser que saiu dela, tá? Que é o demiurgo, de nome Yaldabaoth, que os estudiosos de hoje dizem, bem, é o Deus do Antigo Testamento. Isso aí não tem o que discutir, gente. Agora, quando você vai estudar as tabuletas da Suméria, os estudiosos são unânimes não, mas tem um certo conceito de que o Javé é o mesmo em Liu. Nós vamos ver isso posteriormente, tá? No entanto, esse evento da Sofia, tá? Um ser de plena luminosidade, ela se choca aqui. Então ela cria os primeiros elementos da matéria, no seguinte, assim, ela ordena os primeiros elementos. E ele vai pegar exatamente isso aqui. Ele vai pegar isso aí e vai criar isso aqui. O esterema. Essa criação dele aqui é conhecida por esterema, tá? Por que o esterema, tio Robson? Porque esterema quer dizer incompleto, deficiente. Ok? Na hora que ele cria esse esterema, já tinha até escrito aqui, já escrevi, já estava escrito. Nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. E aí, ele cria o esterema, a deficiência. Por isso que a nossa realidade, o nosso plano é deficitário. Então, você entende que esse evento foi um evento cósmico, correto? Certo? Mas o ser que provocou este evento também era um ser cósmico. Olha só. O resultado é um resultado cósmico. Então, a salvação ou a solução para esse problema tinha que ser cósmico. Ok? Então, os humanos que estavam aqui, ó, no pleroma, são seres cósmicos. Isto significa que os humanos não são originários da Terra. Eles foram... E aqui eu vou dizer para vocês, nem criacionismo, nem diríamos evolucionismo, nem design inteligente, nem manipulação genética. Os humanos vêm para cá, para a Terra, e é unânime, eu falo unânime, gente, assim, mas não é essa expressão. Mas hoje, muitos escritores, estudiosos da Bíblia hebraica, tá? Dizem o quê? Dizem que os Elohim, que são os mesmos arcontes, são os mesmos Anunas, eles não são... eles são uma raça diferente dos adâmicos, dos antropos. Evidentemente que eles estavam aqui primeiro, antes desses. Esses aqui foram atraídos para cá por alguma causa, razão e motivo que a gente está investigando, tá? Então eles chegam aqui, ok? Estes seres comandados pelo demiurgo, tá? Nós vamos descobrir depois que os Elohim eram uma raça, gente, de seres, tá? Assim como os Anunnaki, mas eles não eram, porque é meio complicado, né? Aí as pessoas dizem que os Anunnaki eram reptilianos, outros não sei o que. Aí, meu irmão,
que eles tinham o rabo, que eles botavam a linguinha, parece cobra para fora. Sim, enfim, tem vários delírios. Eu não vou entrar nesses esquemas delirantes, mas vamos lá. O Yaldabaoth, ele é descrito como uma serpente com cara de leão. Imagina, né? Se você dá de cara com um ser que tinha... Mas por que ele era assim? Porque ele era um ser que tinha escamas, certo? Tá? Ele não andava de quatro patas não, no seu nome, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele tinha escamas no corpo e ele tinha um rosto muito peludo, como um gato, tá? Como hoje tem seres humanos por aí que usam barbas muito grandes e tal, o rosto é muito cheio de pelos. E era assim, tá? Não é que ele era ele tinha rabo com uma serpente, andava igual uma serpente e aquela cara de leão, porque é uma forma, é uma expressão que se tinha para dizer, né, dessa figura, mas pelo amor de Deus, né? Certo? A gente tem que ser literal, mas não literalista. Ser literal significa que a primeira coisa que você tem que fazer numa leitura é interpretar literalmente aquilo. Mas não ser... O literalismo é quando você abusa desse argumento, tá certo? Então, esse ser aqui, ainda que ele tenha saído... Por que ele saiu deformado? Tá? Porque ele só saiu dela, porque o macho, tá? Ele dava a substância, ok? E a fêmea, ela dava a forma, ok? Certo? E esse ser saiu deformado. Por quê? Porque faltou uma parte aqui. Então por isso que ele é disforme, deformado. Então, se ele é um ser deformado, ele é um ser deficiente. Preste bem atenção que deficiente aqui, eu estou querendo dizer que ele não é, tá? Ele não tem a completude. Falta algo nele. Então, se esse ser deficiente criou isso aqui, evidentemente que isso aqui só pode ser deficiente. Ok? Então, na hora que os humanos chegam aqui, esses humanos aqui, esse antropo chegam aqui, eles acabam se submetendo ao princípio do domínio dele. Não tem jeito. Porque esse sistema aqui é deficiente, por isso que é um esterema. Tá ok? Eu estou sendo bem assim tranquilão para mostrar para vocês isso, tá? Porque para vocês entenderem basicamente o que é que nós estamos falando para vocês. Isso eu estou usando uma linguagem, pessoal, a mais didática possível, que é para você entender. Então não adianta você esperar muito do nosso universo, do nosso mundo, do universo Terra, do plano Terra. Você não adianta esperar muito. Por quê? Porque se isso aqui é deficiente, ainda com as belezas que a gente possa ver de uma praia, de um mar, de uma coisa, a coisa não é do jeito que a gente imagina. Tá? Então você vive num mundo de injustiças, aonde os humanos não são tratados iguais, porque não são iguais. Aonde existe uma elite dominante, que alguns chamam de governo oculto, eu chamo de soberanos invisíveis, outros chamam de globalistas, mas esse sistema aqui, ele é criado, ok?
em deficiência. Então não tem jeito. Como os humanos aqui, que estão aqui, são seres cósmicos, tá? Porque eles vieram daqui, é por isso que a gente tem muita necessidade, pessoal. Por isso nós carregamos a partícula. E o que eles tentaram fazer, o Demiurgo e seus arcontes? Eles tentaram, diríamos assim, manipular os seres humanos geneticamente por uma questão. Porque eles precisavam tirar os poderes que os humanos trouxeram daqui, os antropos trouxeram para cá. Tá entendendo? É por isso que nesse livro aqui, Gnose de João, o Demiurgo vai ficar muito chateado, porque quando ele sopra, ele vai ser enganado, né? E ele sopra na cara do homem. Ele jogou para dentro do ser humano o quê? O poder da Sofia. Aí, meu irmão, quando ele viu aquele negócio esplendoroso, ele disse: bem, pera lá, calma aí, eu fiz uma besteira. Aí ele tenta tirar a palavra Zoe. A Zoe quer dizer a vida plena, ou a vida completa, a vida no seu sentido mais profundo, místico, espiritual, metafísico que você possa entender. Então ele disse: não, não pode, eu vou tentar. Na tentativa de tirar isso, já que o ser humano era andrógeno, os antropos que chegaram na Terra eram andrógenos, tá? O que acontece? Ele resolve fazer uma cirurgia no ser humano na ânsia de tirar o poder. Então, para enfraquecer o ser humano, ele tinha que tirar a contraparte, tirar aquele poder, tirar a Zoe. E aí, quando ele tira a Eva, que ele faz a Eva, por isso que Eva também tem uma relação muito profunda. Se vocês forem ver o nome em hebraico, Avá, vocês vão perceber que a única letra que falta para completar o tetagrama de Eva é o Iod, só. Mas ela tem as mesmas, tá? A mesma, diríamos assim, letras que compõem o tetagramaton. Tetagrama. Ok? E aí, quando ele cria ela, ele tira ela para cá, eles fazem ali um processo nitidamente cirúrgico, por isso que eles adormecem o Adão, tá? Para tirar Eva. E aqui é contada a história do Gênesis bem diferente, viu, gente? Se vocês lerem isso aqui, vocês vão perceber como é que funcionou a coisa. Tá. Muito bem. Os seres humanos então começam a viver nessa realidade aqui, ok? Em um mundo mimético, certo? Numa realidade, ok? E dentro de um sistema em que esse ser aqui, o Demiurgo, ele é orgânico. Essa história de dizer que ele é um ser inorgânico, não. Ele é um ser simbiótico. Ele é uma mistura de uma matéria sintética com matéria orgânica. Daí porque ele não é um ser sobrenatural, ele é um ser preternatural. Preternatural está entre o natural e o sobrenatural, tá? Entendam isso. Portanto, quando ele cria isso aqui, tá? Ele cria em deficiência. Então nós vamos para o ponto 6 aqui, ó, tá? Baixa aqui, ó. Ponto 6. Então, se todo o evento foi cósmico,
a única forma de libertar o homem é também cósmica. Não pode haver outro processo que não seja uma ação cósmica. Aí entra a figura de Jesus, tá? Jesus, ele é o primeiro homem, tá? Ele é um aeon, porque ele é uma emanação daqui, do pleroma. Presta atenção nisso, tá? Por isso ele vai ser chamado de Cristo, ok? Mas o Cristo é uma emanação do autogênese. Está claro para nós que esse aqui, o Bitos, é o primeiro homem, o autogênese é o segundo homem, porque é assim que os gnósticos descrevem, tá? Além do Adão espiritual, do antropos, existe aqui. Então Jesus era ao mesmo tempo um aeon e ao mesmo tempo um antropos. Os antropos daqui, pessoal, eles não eram inorgânicos, tá? Eles eram orgânicos, tá? Eles foram os únicos seres criados, emanados, que tinham uma natureza bem diferente do coisa. Mas uma coisa eles tinham em comum com os aeões, era que eles eram andrógenos. Então tinha o masculino e o feminino, essas duas polaridades coabitavam no mesmo ser, tá? Então Jesus, ele é ao mesmo tempo um descendente dos antropos e um descendente dos aeões. Então, portanto, quando Jesus, para resolver essa situação aqui, não tinha outra maneira de resolver, já que a Sofia não foi reposta para cá, para o pleroma, ela ficou numa região, tá? A Sofia, ela ficou numa região intermediária aqui, certo? Ela nem entrou no pleroma, mas também ela não ficou aqui tá? Ela ficou aqui numa região que os gnósticos chamavam de paraíso, o oitavo céu, a Ogdoade, ok? Então, o que é que acontece? Era preciso que um ser daqui, tá, dessa região, descesse aqui para sanar, tentar sanar a deficiência, fazer a cura, porque isso aqui era doente. Então era preciso uma intervenção para tentar fazer um processo de cura. Daí que Jesus foi considerado um aeon e Jesus foi ser considerado também um antropos. Por isso Jesus dizia, quando o Filho do Homem... Aí ninguém entende. Esse homem que ele está falando é o Pandira, tio Robson. É porque ele está dizendo que ele é filho do homem, né, do Pandira, do Pantera. Nossa. Não. Ele estava se referindo a isso aqui, ó. Ele é uma expressão do autogênese. Então ele dizia o filho do homem, o filho de quem? O homem que ele está se referindo aqui é o Bitos, o pai. O primeiro homem e o segundo homem era ele. Então ele disse, quando o filho do homem, quando o filho do antropos, quando o filho da humanidade, quando o filho do humano, tá? Porque ele tinha exatamente a parte aeônica, né, dos aeões que não eram antropos, e tinha a natureza humana. Daí porque teve tanta discussão em torno da figura de Jesus. Se ele nasceu, se ele chegou pequenininho no braço de Maria, se ele foi colocado, se na verdade a Maria engravidou por uma ação
genética por uma intervenção, diríamos assim, mecânica, né? E por isso foi preservada a virgindade dela, ou se ele chegou na Terra já grande. Bem, mas se ele chegou na Terra já adulto, ele não precisa de mãe. Para que ele vai ter mãe? Correto? É aqui que os macionitas começam um problema sério. Porque quando eles começam a viajar na maionese e dizer que tudo bem, a gente entende até que o Macion discorde, porque o Macion não acreditava que Jesus tinha nascido, não. Ele era um aeon, ele veio do pleroma direto aqui para a Terra e já chegou aqui adulto, com 30 anos. Ele foi descendo lá do pleroma, passou pelos 7 céus e chegou aqui. Tá? E ontem eu li ali um trecho do Zohar, exatamente dizendo o que é que esse Deus criou. Para que é que ele criou esses 7 céus aqui? Para os governos dele, ok? Certo? Então, não sei como você vai interpretar a chegada de Jesus. Se ele nasceu, se ele foi uma intervenção mecânica, se ele chegou adulto, tem tudo isso, tá? Eu acredito que houve sim uma intervenção, porque ele precisava, gente, diríamos assim, eles precisavam gerar este ser dentro da natureza humana, no sentido de que ele precisava passar pelo processo normal de nascimento e tudo. Inclusive o livro de Urântia vai falar muito sobre isso, tá? Então eu vou voltar para cá. Então, o livro de Urântia, pessoal, inclusive ontem eu vi a live dos estudantes do livro de Urântia e eles estão falando sobre Jesus, e nós estamos num processo daí chamado Quaresma, depois chega a Semana Santa, aquela história toda. Então eles estavam falando sobre Jesus, né? Inclusive no livro de Urântia, o Emanuel é um outro ser, Jesus é o Micael de Nébadon, certo? Então, quando ele chegou aqui, ele teve antes dele encarnar, ele teve toda uma conversa para que ele chegasse aqui, e uma das regras que colocaram para ele foi que ele não tivesse filhos, porque senão a coisa ia complicar. Bem, eu não vou entrar também nisso, ok? Eu estou dizendo que para sanar a deficiência aqui precisa de um ser de igual poder, tá? Com um poder igual ao de Sofia, porque isto aqui foi provocado por um ser cósmico, e somente um outro ser cósmico pode fazer a reparação, ok? Então, por exemplo, uma coisa é você ofender. Não ofenda ninguém, eu estou fazendo a título de comparação. Uma coisa é você ofender um vizinho seu, mas ele é humano. Não estou fazendo comparações aqui para desmerecer nada, é só apenas uma comparação. Uma coisa é você ofender um humano, ok? Um vizinho. Outra coisa é você ofender o juiz da sua cidade. Está me entendendo? Ainda que as ofensas sejam iguais, estes dois não são iguais. Um potencialmente é superior no nível de autoridade, ok? Então, para reparar a ofensa ao juiz da sua cidade, não pode ser você. Tem que ser um de igual poder que ele. Por isso que você não é o defensor de si mesmo. Quem é um advogado que está num grau próximo ao do juiz para dizer exatamente isso aí. Defender você.
Você está me entendendo? Então, Jesus não podia ser somente humano, ele tinha que também ter uma natureza cósmica, porque senão ele não poderia fazer esse processo de restauração, de cura. Por isso que ele é chamado de Soter. Soter quer dizer o curador, o médico. Por quê? Porque a nossa deficiência, o nosso esterema precisava ser curado, gente. Você entende? A salvação não tem nada a ver pela fé, nem pela graça, nem pela obra, nem por porcaria nenhuma. A salvação vem por meio do conhecimento. É isso que Jesus vai ensinar. Ele disse: a única forma de vocês conseguirem curar, né, fazer esse processo de ascensão, é vocês se iluminarem por meio do conhecimento. Esse conhecimento chega até vocês quando vocês se pareiam. Parear, tá? É uma linguagem que a gente usa quando a gente quer botar música numa caixa de som. A gente pareia ali o Bluetooth, né, para poder conectar, senão não vai. Então, quando você se pareia, tá, com a sua divindade interior, com o seu ser divino interior, com a sua contraparte, então você consegue a fusão. É aqui que está o X da coisa, tá? Então preste atenção nisso, porque os gnósticos são os únicos que vão falar de fazer uma teogonia, uma análise teogônica, gente, que só já li 2 livros que fazem uma teogonia. É os gnósticos e o livro de Urântia. A Bíblia não tem teogonia. A Bíblia já chega contando a criação do mundo e não sei o que, papapá, tudo tirado lá das histórias sumerianas, né? E pronto, ok? Você tá entendendo, tio? Entendeu, tio? Tio? Então vamos lá, tio. Fale para nós, tio. Então eu vou baixar isso aqui para a gente dar uma lida bem aqui. Ontem eu li, né, que os aeons eles são pensamento, tá? Ou seu intelecto em toda a sua complexidade. Eles formam também um reino espiritual, o equivalente ao reino de formas ideais de Platão. Na visão de Platão, o universo material em que vivemos é uma cópia imperfeita, tá? Ele considera que é uma cópia imperfeita, mas muito boa. É que nem aquela cópia pirata que você tem de uma coisa que funciona tão bem que você acha que é até a coisa, né? Mas só que o Platão estava errado. Os gnósticos diziam que não era isso, não. Os gnósticos, da mesma forma, para os gnósticos, somente a totalidade que os éons constituem, aquela totalidade aqui, ó, bem aqui atrás, viram só? É verdadeiramente real e eterna, ainda que essa palavra eterna não seja aplicada a isso aí, tá? O mundo material é uma imitação falha da totalidade, é um esterema, tá? E está destinado ao que, tio Robson? Vamos ver aqui, vamos baixar aqui. Talento tá pesado, tio Robson, esse negócio, vamos melhorar, tio Robson. Acho bem que quer mesmo. O mais importante entre os éons, tá? Entre os éons é o segundo princípio, a imagem do perfeito espírito invisível, tá? Veja bem aqui, ok? Olha aqui, ó. Certo? Tá aqui no apócrifo de João, ok? Que é a emanação mais imediata do Deus Supremo. O potencial, tá, para qualquer ser inferior ter gnose do primeiro princípio repousa neste éon, que é chamado de premeditação. E mais obscuramente, tá,
o Barbelô, tá? Então, quem é o segundo princípio? Tio Robson, quem é o segundo princípio? O segundo princípio é a Sige, que também é chamada de Barbelô, tá? A sabedoria superior, também aqui, ó. Então, ela é, diríamos assim, aquilo que ela é a mãe, né? Então tem o pai, o Beatles é o pai, a mãe. Então talvez ela seja aquilo que mais expressa. Então, para você conhecer a mãe-pai, o pai-mãe, veja que há uma triangulação, e tudo nesse sistema, pessoal, funciona ordenadamente. Por isso que não é o pleroma, porque não tem bagunça. A única coisa que aconteceu é porque os aeons são livres, tá? Porque eles são formas do pensamento do Uno. Ok? Então, a família criadora, o termo que eu aplico para esses aqui, vocês vão... eu já até mostrei isso aqui, mas não custa mostrar de novo, né, gente? Sempre é bom, tio Robson, rever, para rever os amigos que um dia... Aqui, eu vou mostrar esse aqui, porque... Não, esse aqui tá melhor. Aqui, ó. Então, você vai observar, olha aqui, ó, que na hora que o Beatles e a Sige é a mesma Barbelô, tá? Então, eles são os primeiros, tá? Depois surgiu o Nous e a Leteia, tá? Mente e verdade, palavra e vida, Antropos, humano, e igreja. Então, esses 8 aqui, segundo Valentim, são a Ogdoad, tá? Só que o Nous e a Leteia produziram o pneuma e o Cristo, quer dizer, o feminino e o masculino, tá? O pneuma é o feminino e o Cristo é o masculino. Então, a contraparte do Cristo é o pneuma, certo? E o Beatles e a Sige manifestaram o Horus. O Horus era aquele que continha todos aqui dentro do pleroma, certo? Depois o Logos e Zoé tem todos esses aqui, tá? E Eclesiantropos tem todos esses aqui. Então, até que eles todos, veja bem, se estão plenamente no Aeon Jesus. Ok? No Aeon Jesus. Isso aqui é uma das formas, mas não é a única, tá? Tem uma outra forma de ver que é um pouco mais complexa, que é esta aqui, tá? Só que esta aqui é bem mais assim, ó. Então, olha aqui a Barbelô, tá? Aqui, ó, certo? Então aqui está o espírito invisível, que é o tríplice poder, tá? Olha aqui, tá? E aí vem todos esses seres, gente, olha aqui, ó. Todos esses são seres, tá? Não estes aqui, porque esses já vão surgir da Sofia, que gera o Yaldabaoth, que por sua vez vai gerar esses arcontes aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui os arcontes, ó. Os 7 governantes dos 7 céus. Ok? Certo? Então eu estou sendo bem didático para que você entenda que os gnósticos, como eles concebiam Deus. Tá? Qual a forma, como era que eles percebiam. Por isso que eles vão dizer que o Deus do Antigo Testamento não é Deus. É um demiurgo que resolveu se passar por Deus, até porque
Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada, ele resolveu assumir a condição de que ele era Deus, mas existiam outros seres. Tá? Então você vai ver que depois também todas essas divindades na cultura, nas diversas mitologias dos diversos povos, no fundo são os mesmos seres. No entanto, eles eram um grupo pré-adâmicos, antes dos antropos chegarem. Por isso que hoje tem cientista defendendo a ideia de que os humanos não são terrestres. Tá? Muito bem. Vamos continuar aqui a leitura. Tá? A Barbelô, porque alguns podem usar o coisa, né? Em si pode ter éons constituintes. Normalmente há 3 deles chamados ocultos. Tá? Certo? Primeiramente manifestos e auto-originados. Ok? Aqui, ó. Tá? E auto-originados. Se o Espírito invisível é a fonte suprema da humanidade, da nossa salvação, ainda assim não pode ser nomeado e descrito. Então, o Barbelô, ele usa esse termo aqui como se fosse porque se é que a gente pode usar esses termos, tá? É a fonte mais imediata da qual os seres humanos podem falar. Certo? No Evangelho de Judas, Judas diz a Jesus, tá? Você veio do éon imortal do Barbelô, mas quanto aquele que o enviou, isto é, o Espírito invisível, não sou digno de dizer seu nome, de Judas. Olha só o que Judas está falando. Você veio lá, tá? Você veio do éon imortal. Tá? Quem é o éon imortal? A Barbelô, a Sige. Tá? Aí o Judas diz, mas quanto àquele que o enviou, o Espírito invisível, claro que você vai dizer, mas é lógico, tio Hobbes, que seja Espírito invisível. Não, não é não. E aí que é o problema dos seres humanos, é confundir a expressão espírito como se fosse algo imaterial, incorpóreo. Isso aí é um delírio de gente que não entende zosta nenhuma, né mesmo? Tá? Porque as pessoas adoram essas fantasias assim meio delirantes, de coisas assim meio... Tá? E Judas diz assim, eu não sou digno de dizer seu nome. Tá? Aquele que enviou quem? Jesus. Então, Jesus é um ser cósmico. Quem é que ia reparar esse esterema aqui se o ser que viesse, tá? É por isso que ele dizia, quem vê a mim vê o Pai. E Jesus volta a dizer, Jesus não é filho, prestem atenção no que eu estou falando, não é filho de Javé, nunca foi. Então, vamos deixar claro isso, para acabar com a conversa. Então ele diz, quem me vê, vê o Pai. Tá? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque não tem outra forma, pessoal. Você não tem como conhecer esse ser se não tiver um intermediário para isso.
um mediador. Então, o Cristo, quando esteve na terra, qual era a contraparte dele? O Espírito. E o Espírito pegou Jesus e levou-o para o deserto. É a contraparte dele, a contraparte feminina, que ninguém conseguia ver, evidentemente, mas não que não tivesse corpo. Então é o Espírito que anda com ele, que quando ele quando ele vai embora, ele diz assim: olha, eu vou porque é o seguinte, eu tenho que ir embora, e aí eu tenho que pegar o bonde e voltar. Como ele veio fazer um resgate da Sofia também, certo? Ele diz assim, né? Lá tem aquela passagem, né? Em que ele diz: eu tenho que ir, porque se eu não for, mas eu não vou deixar vocês desamparados, órfãos, tá? Tem muita coisa aí para frente, gente, que a gente vai entender. Isso é... Talvez as pessoas só entendam os evangelhos, esses que andam na Bíblia aí, quando eles são gnósticos. Porque se não for gnóstico, não entende não. Cai na armadilha das igrejas, cai na armadilha da teologia desse polvaréu todo aí, que é só para manipular. Então, assim, ele disse: ó, se eu não for, eu não vou deixar vocês desamparados, órfãos. Eu vou mandar para vocês um outro semelhante a mim. Que é o grego exatamente dá essa noção. Um outro semelhante a mim, que vai ensinar vocês muita coisa. É um outro éon. Então Jesus sai da terra, mas ele deixa um outro éon. Isso nós estamos falando num plano cósmico. No plano humano ali, tá? Jesus, há quem diga assim, Jesus não... o livro de Urântia vai dizer que ele não teve filhos, não casou, nada, né? Mas hoje, os evangelhos gnósticos parecem que indicar Jesus tendo sim uma família. Ok? Mas ele era... Sim, ele era um semideus, gente. Semideuses, desde a cultura grega, eram seres humanos com um certo potencial, um poder um pouco mais elevado, mas eram humanos, supra-humanos, simplesmente assim. Então Jesus era um supra-humano. O livro de Urântia também mostra isso, tá? Então ele era um éon, mas ele era um antropos também, né? Então nós precisamos ter bastante noção disso, porque você não vai entender a figura de Jesus se você for andar atrás de documento histórico, não sei o que. Vamos ver se a gente acha uma pegada de Jesus. Vamos ver se a gente acha uma pegadinha de Jesus, alguma coisa onde ele andou, ele pisou. Você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir. Então ninguém faz a ascensão se não for despertado pelo Cristo, mas também se não for despertado se você não se parear com o Espírito. Veja, o Deus gnóstico é completamente diferente do Deus da Bíblia. Não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, não tem nada a ver, por sinal, com nada dessas coisas que tem por aí de Deus.
O Javé é um Deus de terceira classe. Se você pode colocar. O Demiurgo é um Deus de terceira classe. Entendeu? A palavra Demiurgo quer dizer artesão. Cara que foi fazendo. E nem bom. Ele era tão ruim que nem bom ele conseguiu fazer as coisas. Ele passou todo o problema dele para sua criação e para nós. Você olha a realidade que você vive, você acha mesmo que isso aí tem jeito? Hein? Alô? Alô? Você acredita que o mundo tem jeito? Eu vi a entrevista de um maçom lá de um ex-maçom lá no canal do Daniel Godijo. E ele diz o seguinte: a função da maçonaria é melhorar os humanos. Eu sei lá, sabe, eu acho que, eu não sei, todo mundo tem as suas ideias assim, mas eu fico muito preocupado porque a gente sabe que nem os maçons de 33º grau sabem de nada do que está acima deles. Aí tem um bocado de maçom delirante que acha que não, a maçonaria remonta aos períodos da construção das pirâmides. Então, porra, quando foi que construíram as pirâmides? Se elas existem aí, a coisa quer dizer que, sabe, assim a maionese flui para a cabeça e o camarada sai no delírio. A gente sabe que não foi isso que aconteceu e a gente sabe muito bem por que foi criado essa associação dos pedreiros, que era um sindicato de pedreiros mesmo, tá? Não era especulativa, era operativa, tá? Mas isso não vem o caso. Vamos deixar isso para lá, tá? Senão tem maçom aí que é capaz de ficar muito chateado. Eles ficam muito chateados quando a gente fala alguma coisa deles, assim, entendeu? Então, aqui, então, meus amigos, aqui você vê aqui assim a expressão, ó. Judas diz: eu não sou digno de dizer o quê? Ó, o seu nome. Depois do primeiro princípio e do Barbelô, diferentes versões do mito povoam o reino divino, diferentes maneiras, embora com alguns motivos recorrentes, como o número 24. Mas todos compartilham da visão de que em uma análise há uma única realidade, mas a magnificência, tá? Certo? A complexidade dessa realidade última se expressa em um reino divino multifacetado de emanações aeônicas. Então, quer dizer, o pleroma, tá? Em última análise ali, a manifestação do Uno, tá? Quer dizer, cada aeon é uma manifestação do Uno, é uma manifestação, é uma expressão do Uno. Então a Sofia também é uma expressão do Uno, a deusa Sofia, que foi esquecida, foi abandonada, foi negligenciada, tá? Assim como a Áshera foi apagada da Bíblia, tá? E outras, Astarte, Inanna, né? E assim por diante, tá? Então vamos lá, ok? Aqui vamos baixar aqui um pouquinho. Vários personagens ou estruturas divinas aparecem de maneiras semelhantes, mesmo dentro das narrações do mito, de que outra forma diferem, tá? Certo? Ok? Sugerindo que eles
ok? Sugerindo que eles, aqui, a gente está lento até para subir aqui, tá? Estavam, ok? Estavam, aqui está aparecendo um monte de coisa aqui, gente, é por causa do nosso... Está muito devagar isso aqui, né, gente? Para uma lentidão, parece que está movido a lenha, né? Então deixa eu subir mais um pouquinho aqui para a gente complementar isso aqui, né? Estavam no cerne que os gnósticos viam como distintivo sobre seus ensinamentos sobre Deus, tá? Então eles tinham um ensinamento próprio sobre Deus, sobre a figura de Deus, tá? Por exemplo, quase todos apresentam uma tríade de pai, mãe e filho. É um nível muito alto da divindade. Em O Livro Secreto segundo João, o Barbelô concebe pelo olhar do primeiro princípio e gera uma centelha, o auto originado, ou o Cristo. Então veja que a Barbelô gera o Cristo, tá? Forma uma tríade. A Barbelô, volto a repetir, é a mesma sige, tá? Certo? O pai é o mesmo Beatus, que é também conhecido como Propator, certo? O Prorgue, são vários nomes que se dão a ele, tá? Ao contrário de outros eons que emanam ao se tornarem revelados, Cristo é o unigênito do Pai e do Barbelô, o que são então seu pai e sua mãe, tá? Então está lá descrito nesse documento aqui. Volto a dizer, adquira. Eu não estou ganhando nada para divulgar esse livro aqui, é da editora Garbalux, ok? Se você puder adquirir esse, adquira, se não adquira o da editora Amadas, que tem todos os livros do Códice de Nag Hammadi, tá? De acordo com eu não sei negócio aqui de inglês, se você souber, você lê aí, tá? Na sua casa. Eu não vou me arriscar para não. Então diz aqui, né? De acordo com essa palavrinha aqui, essas palavras em inglês, o som do Barbelô existe como três compartimentos: pai, mãe e filho. Uma voz existindo imperceptivelmente, tá? Este motivo se torna ainda mais proeminente em O Livro Sagrado do Grande Espírito Invisível, que contém pelo menos 6 tríades de pai, mãe e filho, começando com o Espírito Invisível, o Barbelô e os filhos e seus filhos 3 vezes masculino. Olha só aqui, ó, tá? Por isso que eu volto a dizer, olha, Jesus não é simples, tão simples como alguns tentam colocar, tá? 3 vezes masculino. Embora possa assumir diferentes formas, uma família de pai, mãe e filho está no centro da concepção gnóstica do divino, mesmo que os escritores gnósticos tivessem uma visão negativa da sexualidade. Eles, no entanto, viam a família humana como uma imagem imperfeita da realidade divina. É exatamente isso aqui, tá? Então, dependendo da escola gnóstica, eles vão mostrar essa realidade aqui, pessoal, de uma forma muito diferente, porém, eles têm algo em comum. O que é o algo em comum? Vocês vê, por exemplo, que nesse livro aqui, né, eu vou até pegar aqui o livrinho para mostrar para vocês, aqui o Grande Espírito Invisível, tá? Aqui, ó. Se você adquirir esse livro aqui, peraí um instantinho. Vou pegar aqui. Se você adquirir esse livro aqui lá na editora Madras, tá? Você vai
encontrar todos os livros de Nag, que é a Biblioteca de Nag Hammadi, tá? Se você adquirir esse livro, tá? Eu esqueci o microfone. Você vai ter todos os livros aqui, incluindo esse aí, tá? Do Grande Espírito Invisível, certo? Por isso que a descrição, então, talvez Jesus seja a expressão dessa deidade gnóstica que mais se aproximou dos humanos. Então, é aí que está o X da questão. É por isso que eu digo, como é que um ser pode reparar um erro cósmico? Somente sendo um outro ser cósmico, porque não poderia um humano, um simples humano, fazer essa reparação, esse conserto. Ok? É por isso que quando Jesus está na Terra, ele vai ser perseguido constantemente por quem? Pelo Yaldabaoth. Quem vai levar Jesus a morrer é o Yaldabaoth. Ah, mas Jesus não sabia disso? Sabia. Sabia. Como a única forma, então, evidentemente que os governantes, os arcontes, se regozijaram de levar Jesus para a cruz. A questão da cruz, Jesus não morreu, aquilo foi só uma encenação. Não vou entrar em minudência dessas discussões, às vezes assim, sem fundamento, tá? Quem morreu no lugar de Jesus foi outro. Bem, vamos deixar isso para um outro momento. Suponhamos, aí eu vou chamar você e dizer assim, vamos, ainda que você duvide disso, vamos acreditar que Jesus tenha ido para a cruz. Você acha que ele não sabia que ia passar por isso? Claro, sabia. É por isso que ele dizia, Pai, se possível, afasta-se este cálice, né? Porque a coisa é complicada. Você encarar seu inimigo cara a cara. Entendeu? Então, o único modo dele fazer um processo, tá? E todo mundo, os gnósticos sabem, Jesus não viveu só até 33 anos. Isso é uma lorota. Ele viveu muito mais do que isso, ensinou muito mais tempo, tá? Na Terra. Ele estava na Terra quando a mãe dele foi, quando a Maria morreu, tá? A igreja ortodoxa, claro, acredita que ela passou por um processo de dormição, e aí pegaram o corpo de Maria e levaram. Quem levou? Se você acredita nos deuses astronautas, o que levou? Porque pode ter tirado Maria do nosso ambiente. Só um... Ok? Então, as pessoas podem dizer assim, bem, isso aí é a lógica. Por que os gnósticos, então, insistiram tanto em mostrar que Jesus era um aeon? Tanto que os escritos gnósticos, gente, é completamente diferente dos escritos, até dos escritos apócrifos, tá? Que eles mostram uma outra coisa completamente diferente e tal sobre Jesus, né? Bem, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, eu vou mostrar aqui um negócio também. Vamos lá. Então, vamos entender por que os gnósticos entraram em batalha com a Bíblia, tá? Eles usaram a Bíblia como elemento também, tá, pessoal? Isso aí precisa ser entendido. O único problema que os gnósticos tinham com a Bíblia era que eles não concordavam com ela. No entanto, sua discordância não levou nem a uma busca por alguma outra fonte de mito, nem uma simples rejeição
de Deus ou religião, mas há um engajamento criativo, tá, com os mitos hebraicos. Os gnósticos viraram a Bíblia de cabeça para baixo. Eles fizeram heróis bíblicos em ferramentas do demiurgo maligno. Eles fizeram personagens obscuros em redentores da humanidade. Eles fizeram de Deus, a divindade judaica e cristã, um demônio. No entanto, aqui está a questão do contexto, tá? No entanto, a Bíblia era apenas um aspecto do contexto cultural dos gnósticos. Eles foram influenciados igualmente por Platão, mas não aceitaram a filosofia de Platão deitados. Certo? Aprenda isso. Assim como não aceitaram a Bíblia. Platão fez bom uso do próprio mito. E os aspectos metafísicos da sua filosofia foram frequentemente expressos de forma alusiva e poética, deixando bastante espaço para a interpretação e expansão. No terceiro século, Plotino, o principal neoplatônico, argumentou contra a adaptação dos gnósticos da filosofia de Platão, e em particular contra a sua percepção de denigração do mundo material, mas reconheceu que os gnósticos eram concorrentes dos platônicos, tanto quanto eram dos cristãos. Tá? Os mitos gnósticos representam um encontro da Bíblia hebraica e do platonismo e uma resposta à cultura helênica internacional, tá? Mas são algo mais do que isso também. Então, veja, os gnósticos pegaram ideias de Platão, mas não ficaram lá comeram as ideias de Platão sem fazer nada. Eles foram além de Platão. Tá? Eles pegaram a Bíblia e os mitos bíblicos e os mitos mesopotâmicos e não ficaram só lá. Eles foram além. Tá? Eles foram mortos e perseguidos, pessoal, porque eles ousaram enfrentar o Deus da Bíblia, o Deus dos sionistas, que é o mesmo Enlil, Javé, Cronos, tá? Saturno. É o mesmo. Eles morreram, assim como Jesus vai morrer lá na frente. Pelo mesmo motivo. Por quê? Porque Jesus veio e disse: eu vou ensinar para vocês quem é esse ser que vocês estão chamando de Deus. E ele estava se referindo a quem? Ao Javé. Vamos lembrar que a Bíblia retrata duas figuras diferentes. Nós vamos ver em outro vídeo. Mas ela retrata duas figuras diferentes. Dois deuses. Tá? O Adão e o Javé. Por quê? Porque os teólogos resolveram inventar uma expressão para isso na Bíblia, tá? A tradição eloísta e a tradição javista. Por que eles usaram esse termo? Porque alguns textos bíblicos exaltam a figura de um ser Elohim e o outro exalta a figura de um ser chamado Javé. Vamos lembrar que o texto de João vai exatamente dizer que o filho de Aldabaote, numa linguagem bem coisa, o Caim e Abel, na verdade se chamava Elohim e Javé. Então disfarçaram o nome de Elohim e Javé em Caim e Abel. Olha só a profundidade que isso tem. Então imagina, tá? Imagina você que dentro desse contexto do mundo, no nosso mundo material, denso, dessa densidade, tá? Os gnósticos morreram exatamente mostrando a face oculta
do sistema, denunciando esse sistema de coisas. E Jesus vai morrer pelo mesmo motivo. Ninguém sabe que fim levou a comunidade de Qumran, por exemplo, os essênios. Eles desaparecem simplesmente. Por quê? Porque eles também foram perseguidos. Você acha que você hoje difundir a visão gnóstica vai agradar as pessoas? Mas o gnosticismo de verdade, não é esse meia boca que tem gente por aí falando, não. Eu sou gnóstico, mas eu não conheço um texto gnóstico. Não conhece nada disso aqui. Aí eu sou gnóstico e anda com a Bíblia debaixo do braço. Você pode ser tudo, meu filho, mas você não é gnóstico. Nunca foi. Porque agnóstico é muito mais do que isso. O gnóstico vai lutar contra essas forças, contra o sistema invisível e visível. O invisível do sistema dos governantes, o visível do sistema dos soberanos invisíveis, do sionismo e etc, 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 que está por aí. Tá? Os gnósticos se sacrificaram para que eu e você tivéssemos conhecimento de alguma coisa. A mesma coisa aconteceu com Jesus. E todo mundo que tenta ir por esse caminho enfrenta barreiras. Hoje nem tanto, porque após a vinda do Aeon Jesus, a coisa mudou. Você pode até não ter percebido a mudança, mas mudou. Como Javé não conseguiu matar Jesus, tá? E como Jesus, inclusive, não voltou para o Pleroma, porque ele está lá na região onde está Sofia, exatamente porque é uma região ali, diríamos assim, parada obrigatória dentro do processo ascensional, porque você não vai no pós-mortem, você não vai direto lá para o Pleroma, que você não tem como ir. Nem mesmo as pessoas espirituais irão. Por que não tem? Porque é preciso reunir todas as centelhas. Algumas não vão conseguir, não vão, gente, porque haverá um final da história, haverá um dia em que tudo deixará de existir, haverá. Nós não sabemos ainda o dia disso aí. Isso é uma besteira que muita gente fica falando por aí, tá? Mas eu queria dizer para vocês que no próximo vídeo, inclusive, eu vou citar alguns acontecimentos que estão ocorrendo na Terra. Inclusive, a parada da frequência Schumann. Tá? É como se fosse o batimento cardíaco da Terra. Parou. Tá? Não estão comentando sobre isso por aí, mas a gente vai falar sobre isso daí um pouco. A gente vai... né? E vamos dizer para vocês por que quando o Cristo chega à Terra e tem todo esse processo dele e todos os ensinos que ele deixou secretamente. Secreto não quer dizer, gente, que você tem que ser iniciado numa escola, tem que participar de uma escola iniciática secreta, onde a gente aprende não sei o que. Ei, alô, oi, saia dessa, né, meu filho? Saia dessa. Tá? Aquilo que eu falo em segredos, proclamem de cima dos telhados, disse Jesus. Ele não veio aqui na Terra por causa de meia dúzia de pessoas. Ele veio aqui na Terra ensinar a gnose para todos. E é isso que eu entendo. E é isso que eu tento fazer. Correto? Forte abraço
e até o próximo vídeo.